Mais uma noite abençoada. Vamos pedindo que Jesus nos envolva em seu sereno amor e que nos auxilie na compreensão de mais um estudo do Evangelho, de mais um estudo desta espiritualidade que tanto nos apoia, né? Nós estamos buscando entender os caminhos, né? Caímos aí no tema Os Caminhos. Eu trouxe no primeiro dia os nossos caminhos, as escolhas dos nossos caminhos. O Jorge, a semana passada, trouxe o caminho reto de Leon Denis. Como o Jorge mesmo falou, bastante tema, né? Então a gente tem que dar uma pincelada em tudo. Mas o tema que nós trouxemos hoje é que nesses caminhos que não são tão retos, como o Volpe lembrou bem, nós temos os nossos tropeços. Mas existe o amparo na nossa existência material o tempo todo nos apoiando. Então, quando o Jorge trouxe aquela imagem bonita, né, do caminho reto até a cruz, o Volpe lembrou bem no final da palestra, dizendo assim: dera os caminhos serem retos, eles são bastante tortuosos, né? Mas mesmo pensando nos caminhos tortuosos aí, por conta das nossas escolhas, dos nossos tropeços, sempre teremos a luz do Evangelho no fim deste lindo caminho. E é disso que Leon Denis fala no livro que o Jorge citou. Ele fala da vida moral. Ele leva o caminho reto para o caminho do Evangelho. Como nós falamos, o livro Depois da Morte, ele tem 5 partes, né, fazendo um paralelo com o Pentateuco de Kardec, e a quinta parte do caminho reto é um paralelo com o Evangelho, né? Eu peguei só uma frase assim, para a gente refletir um pouco sobre esse caminho reto. Ele fala assim, ó: qualquer ato bom acarreta para o seu autor uma satisfação íntima. A gente já aprendeu isso, né? Uma espécie de ampliação da alma. Todas as vezes que a gente faz o bem, algo resplandece ali dentro da gente, né? Uma espécie de ampliação da alma. Mas, né, porém, as más ações, pelo contrário, trazem muitas vezes amargores e desgostos em nossa passagem, coisa que nós estamos carecas de saber. E o livro diz que a gente tem a necessidade de uma higiene da alma, que se adquire, que se aplique a todos os nossos atos e conserve nossas forças espirituais em estado de equilíbrio e harmonia. E aí ele faz um paralelo, ele fala assim, que se convém submetermos o corpo, né, a higiene do nosso corpo, que é esse invólucro mortal, este instrumento perecível, quer dizer, que estraga, as prescrições da lei física que o mantém em função, quer dizer, se a gente cumpre tudo direitinho, vai ao médico, faz exercício, toma banho, fica cheiroso, urge desde já vigiarmos o estado dessa alma, que somos nós, como o eu indestrutível e de cuja condição depende a nossa sorte futura. Então, é claro que ele fala daquela moeda dos dois lados que a gente tanto comenta, higiene do corpo e a higiene da alma. E aí ele diz que o Espiritismo fornece-nos os elementos para essa higiene da alma. O conhecimento do porquê da existência é de consequências incalculáveis para o melhoramento e a elevação do homem. Entendeu? Então, por que eu estou aqui, por que eu sofro, é fundamental para eu fazer essa higiene da alma. Quem sabe aonde vai, né? Quem sabe para onde vai, ele está dizendo para esse caminho reto, pisa firme e imprime a seus atos um impulso vigoroso. Quer dizer, caminho aí, ó, tortuoso ou reto, eu indo firme, sabendo o porquê da minha existência, e que entendendo os meus tropeços, eu passo por aquilo rumo ao alvo, né? Isso é muito importante, é o que ele traz aí. Então, ele diz assim: viajor em marcha, quer dizer, se o caminho não está tão reto, o viajor em marcha só aspira ao seu alvo e para ele se lança. São dois os caminhos aí, né? O Jorge trouxe muito bem a porta estreita e a porta larga, que fazia parte da palestra de hoje. Então, a gente entendeu bem o que o Jorge falou, da porta estreita e da porta larga. Dois caminhos. E nessa parte da porta estreita que o Jorge trouxe, duas mensagens também. As nossas ações
e o cuidado com as nossas relações. Então, eu já tinha colocado aqui o que o Jorge colocou, não quis tirar, então vou falar rapidinho. Ele fala assim, está lá em Mateus 7. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aí ele traz uma outra situação. Então, existem dois caminhos. Cuidado com as suas escolhas, e ele ainda diz mais. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva de espinheiros ou figo dos abrolhos? Então ele traz, nós temos a escolha das portas, as nossas ações nos mandam, né, nos direcionam a essa escolha, mas cuidado também com as nossas relações. E não só com os falsos profetas, né, com o nosso próprio conhecimento, com a nossa própria, com a ausência do nosso autoconhecimento. Ele fala assim, ó, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Conhecemos os falsos profetas, pelos frutos que eles dão, e a nós mesmos, se estamos no caminho de fogo, no caminho tranquilo, pelos frutos que nós temos, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de Pai, a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então a pergunta é clara, ele fala assim, toda árvore boa produz bons frutos e a árvore má produz mais frutos. Quer dizer, já temos aí um olhar para esses falsos profetas, para as pessoas que estão ao nosso redor e para nós mesmos. Por quê? Porque nos cabe fazer uma pergunta, né? Os nossos caminhos, eles já podem ser avaliados por nós mesmos. Quando a gente para e se questiona, quais são os meus frutos? Quais são os nossos frutos? Já estamos dando o fruto do amor? O fruto da caridade já faz parte do meu dia a dia, né? O fruto da paz, coloquei umas frutas lindas, né? O fruto do amor, o fruto da compaixão, tantos são os frutos. Se um profeta aparece perto de mim falando de Deus e ele está lá auxiliando o próximo, lançando bons projetos, ajudando todo mundo, é por esses frutos que eu vou reconhecer as pessoas também das minhas relações. Caso não, são tropeços, e aí a gente tem que entender porque aquilo acontece. Então, cada jornada no corpo, que a gente já sabe que nós temos um corpo, e enquanto corpo nós temos uma alma, fazendo parte de um caminho maior. Esse caminho que nós estamos indo aí é um caminho rumo ao alvo. Qual é o alvo? A evolução do espírito. Através do quê? Das minhas escolhas, do meu livre-arbítrio e das minhas relações, eu com o outro. Como disse Paulo de Tarso em Filipenses 3, prossigo para o alvo. Qual é o alvo? A comunhão com o Pai. Qual é o alvo? Ser espíritos redimidos para estar liberto. Entender que enquanto alma vivente não temos morada permanente. Saber que a vida vai seguir sempre triunfante, apesar dos tropeços. Entender que somos espíritos em jornada. Tudo isso Jesus ensinou nas suas falas. Eu lembrei, para a gente lembrar assim desses dois caminhos ali que a gente está vendo, né? Um retinho, certinho, o outro tortuoso, cheio de tropeços, e das duas mensagens que a gente viu lá, né? A relação, as nossas ações em relação, os nossos frutos e as nossas relações com o outro, quando a gente percebe quais os frutos ele está dando e se ele está ali para me dar a mão e para seguirmos esse caminho. Lembrei de Elias e João Batista, da história de Salomé também, já contei para vocês. Está no Cristianismo e Espiritismo no módulo 2, mas no livro do Chico Boanova, Humberto de Campos, lembra que eu trouxe a história de Humberto de Campos? Eu já trouxe, ele fala de Jesus e o precursor, está lá no livro Boanova também. Então a gente sabe que Elias era um homem sujeito às nossas paixões, foi um profeta extraordinário, porque exerceu o ministério, sinais, milagres, né? Pede para parar de chover, Deus ajuda. Conhecido como profeta do fogo, né? Piracotécnico, lá que fala, né? Pirotécnico, por causa das muitas manifestações de fogo, né? Durante o ministério dele.
Ele foi um elemento que Deus usou para acabar com a idolatria de tantos deuses, né, e mostrar o Deus vivo como um Deus único. Lembra? Ele sobe ao monte com 450 profetas, acende dois fogos e diz que o que queimar até o fim provaria que Deus é um só. E acontece exatamente isso, e todo mundo acredita nele, se converte. Mas antes de todos descerem, ele fala: prendei os profetas, que nenhum escape. E todos os prenderam, né? Os que estavam ali com eles prenderam. Elias fez-los descer para perto da torrente de Quisson e lá os degolou. Lembra que ele degola 450 profetas? Ou seja, ele tinha uma missão, Deus estava junto com ele, orientou tudo aquilo e ele resolve dar esse tropeço aí da vida. E aí a gente sabe, como Humberto de Campos diz, que ele vem depois, como João Batista. A história de Salomé é muito bonita, porque a mãe é casada, tem uma vida boa, mas resolve sair daquele país, né? Pede o divórcio e casa com um primo. Então, assim, sempre muitos da família, e Salomé dançando nessa festa. O atual padrasto diz o que ela quer de presente, e ela sempre pergunta para a mãe. E a mãe, com muita bronca de João Batista, que cristão, levava a palavra de Deus e dizia que o casamento entre parentes, né, era errado, a mãe diz para ela pedir a cabeça, né? Ela não entende, mas como a mãe que manda, ela corta a cabeça de João Batista. Então, duas vidas com dois grandes tropeços. Aí, Humberto de Campos quer mostrar para a gente exatamente o que era um filho de Deus, conseguiu mostrar que Deus era único, preparar o caminho para o Cristo, mas teve um tropeço. Esse tropeço tem uma causa e um efeito, assim também como para ela, porque conta uma lenda medieval que quando ela cruzava um rio congelado, o gelo quebrou, ela cai na água. E com a má sorte dela, um gelo afiado cortou-lhe a cabeça, tá? E aí eles falam que o destino teria devolvido a ela o que ela fizera com João, cabeça por cabeça. Tá no texto quem era a bailarina que fez degolar João Batista. Então, mesmo dizendo que é uma lenda, quando Humberto de Campos nos traz a história, e Jesus também no Monte da Transfiguração, a gente vê que realmente Elias é uma encarnação e que a lei de causa e efeito existe, e que nos tropeços da vida, tanto ele como Salomé tiveram a consequência dos seus atos. Então, as nossas ações e as nossas relações, ela ali com a mãe orientando uma coisa que era vingança da mãe, né? E não dela. Muito interessante a gente pensar nos tropeços. Então, esses irmãos não prosseguiram para o alvo. Qual é o alvo, gente? Qual é o alvo? E aí, lembrando, Lucas registra Jesus dizendo: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Ou seja, o que que ele está querendo dizer? Essa declaração está no contexto de uma lição onde Jesus fala sobre amar os nossos inimigos. O nosso alvo é a comunhão com o Pai. E na comunhão com o Pai, resignação, perdão e paciência devem estar presentes. Não faça aos outros o que não gostaria que fizesse a você. Então, está na hora da gente pensar nos nossos tropeços, mas pensar em quais foram as nossas atitudes. Que caminho nós estamos trilhando? Por que tantos tropeços, né? Alguma situação tem. Então, esses caminhos de tropeços, as nossas quedas e os nossos desafios, estamos sempre amparados pela misericórdia de Deus, como está lá em Gênesis, quando eles falam da árvore da vida. Deus é esta árvore da vida. Jesus é a nossa árvore da vida, né? Nós somos os galhos de Jesus. Então, se a gente pega a história da árvore da vida, a gente vai ver que para muitas religiões é um símbolo sagrado de fecundidade, da criação e da imortalidade, né? Representa essa ligação forte, né, do céu, da terra, com o que está embaixo da terra. Então, Jesus é a árvore plantada por Deus para ser a fonte sempre presente e abundante da seiva divina do amor. Da sua raiz de vida saem vários galhos, vários. Nós somos galhos. Representam
O campo da ciência representa a nossa religião, os povos, as culturas. É uma raiz mantenedora da vida. Mas de que vida, gente? A vida moral. Para quê? Para pôr ordem na terra. Isso é a justiça de Deus. E se a gente for buscar em João 15, está lá a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Quem plantou essa árvore foi Deus. Nos plantou Jesus. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Que bonito! Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Esta é a árvore da vida. Se alguém estiver em mim, será lançado, não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e os lançam no fogo e ardem. Mas se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, podereis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ou seja, qualquer tropeço, qualquer saída fora desse galho, a gente não tem como secar, porque Deus vai sempre permitir voltarmos numa nova árvore para termos uma nova vida, né? Então, nós somos galhos lá. E aí, nesse livro Caminho, Verdade e Vida, tem esse texto, as varas da videira, né? Jesus diz: Eu sou a videira e vós sois a vara. Ou seja, Jesus é o bem, é o amor do princípio. Jesus é o caminho reto. Seu espírito sublime representa a árvore da vida e os seus seguidores sinceros as frontes promissórias, acrescentando que o tronco, os galhos se secariam, caminhando para o fogo da purificação. Sem Jesus, sem a essência de sua grandeza, todas as obras humanas estão destinadas a acabar. Os homens são varas verdes da árvore gloriosa. Somos vara verde, gente. Então, quando traem os seus deveres, a gente vai fazer uma palestra só sobre deveres, secam-se porque se afastam da seiva, rolam no chão dos desenganos, para que se purifiquem no fogo dos sofrimentos reparadores. Olha os nossos sofrimentos, a fim de serem novamente tomados por Jesus, à conta de sua misericórdia, para a renovação. É razoável, portanto, positivemos nossa fidelidade ao Divino Mestre, refletindo no elevado número de vezes em que nos ressecamos no passado, apesar do imenso amor que nos sustenta em toda a vida. Então, se hoje o tropeço é grande, muito grande, eu já andei ressecando a minha varinha aí, né? Que nem aqueles galhos que ficam pendurados por um tiquinho e a cerva continua alimentando. Os nossos tropeços são mais ou menos dessa possibilidade. São dois caminhos, a gente já sabe tudo isso, né? Cristo é a vida que frutifica. Cristo é a árvore da vida. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz, tá? Todos os galhos dessa árvore da vida são expressões da misericórdia de Deus. Graças a esta árvore, nossos tropeços encontrarão sustentação e consolo para seguir vida afora, buscando trilhar os caminhos do mundo. Então, olha lá, nós somos os galhos de uma videira, não é? Sendo o galho de uma videira e nos alimentando da seiva de Jesus, a gente vai ter uma consciência edificada na paz, no bem, no amor. As portas falsas e largas das tentações, elas são banidas. Com o Cristo, a gente vai estar sempre buscando a porta estreita e o caminho reto. Ele diz: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Eu vim para que tenham vida e que tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Lembram de Maria Madalena? Veio até Jesus. Quem mais? Paulo combatia o bom combate. Então, Paulo e Madalena se afastaram da seiva, rolaram no chão dos desenganos para se purificarem no fogo dos sofrimentos reparadores. Não é isso do texto? A fim de serem novamente tomados por Jesus a conta de sua misericórdia para renovação. A mesma coisa Salomé e João, como nós vimos lá atrás, né? Elias
se afastou, rolou no fogo e depois volta como João Batista para o caminho de Jesus. O livro Ideal Espírita, no capítulo 4, tem um texto assim, 100 por 1. E aí a gente viu ali falando de Madalena, de Elias, que todos trabalharam muito para voltar, né, para a senda do bem. Esse texto 100 por 1 é do Eurípides Barçanufo. Ele diz assim, ó, ócio, quem tem seu galho lançado fora e não trabalha e só fica ali chorando, é um tropeço complicado, né? Uma hora se cansa, como o caso do Gregório, que a mãe ficou com ele, lembra, 700 anos. Ócio em qualquer parte constitui esbanjamento. Tudo vibra em perpétua movimentação e trabalho. Aquele que grafa uma página edificante, semeia um bom exemplo, educa uma criança, fornece um apontamento confortador, quer dizer, abraça quem está sofrendo, entretece uma palestra nobre, né? Leva um texto para a gente estudar, ou estende uma dádiva, olha que bonito, recolherá 100 por uns todos os grãos de amor que lançou na sementeira do eterno. Bem, plantou aquele aconchego de alguém que estava sofrendo, vai colher 100. Olha, uma sementinha, laborando com a vida para uma alegria sem fim. Então, com Cristo, buscamos a porta estreita. O que ele está falando do trabalho aqui? Trabalho no bem vai nos tirar de qualquer tropeço, é isso. Ele está dizendo que serviço é condição para a saúde eterna. É preciso orar sem descanso, trabalhar e avançar, perseverar diante dos tropeços, para buscar essa sombra da árvore de Cristo que nos vai trazer a felicidade. Então, são exemplos que tiveram tropeços, como Paulo, Madalena, né? A gente trouxe Salomé, mas buscaram na árvore da vida os frutos abundantes do Evangelho. Buscaram recursos para superar seus tropeços, encontrar a porta estreita. Aqui na matéria, seremos mais felizes buscando a porta estreita. Tudo que me faz olhar para o próximo e ter paciência e resignação vai me fazer feliz. Então, nossas dores, nossas angústias, nossas provas, nossas expiações são tropeços. E o Evangelho nos ensina a não desanimar e a não perder de vista o foco, o alvo para Jesus nas distração do mundo, porque ele está sempre aí pertinho, nos estendendo a mão. Então, o segredo aí dos nossos tropeços é caminhar com o Cristo. Se a gente for ver a jornada de viagem de Paulo de Tarso, quantos desafios e provações, mas o essencial que ele mostra é sempre caminhar para dentro do seu coração. Paulo mostra como ninguém o deserto que existia nele, e depois o oásis, que é estarmos com Jesus. Eu tirei do livro Paulo e Estevão um trechinho dele, lá do capítulo 7, quando ele está conversando com João, essa jornada exterior e interior que ele teve, né? Ele fala assim: nasci para uma luta sem trégua que deverá permanecer até o fim da minha vida. Então, hoje, se a gente entender que a gente está no planeta Terra, que é uma luta sem trégua, tá? Já é um grande chamado para as nossas bênçãos dos dias de amanhã. Resignação. Antes de encontrar as luzes do Evangelho, ele fala: errei, tropecei, fracassei, fui odiado, até que o Senhor se compadecesse e me chamasse às portas de Damasco. Então, este era o deserto dele, né? Nos tropeços da vida de rico e de poder, ele encontra a luz de Jesus e uma misericórdia que faz despertar. Ele fala: então, estabelecesse um abismo entre a minha alma e o passado. Abandonado por todos, caí e renasci. Então, essa queda, esse tropeço, necessário para ele cair em si e repensar e buscar uma nova vida, né? Tropeços necessários para a busca dessa sombra dessa árvore que é Jesus e para a seiva de Jesus que vem nos alimentar. Aí ele fala assim, ó, quando voltei a Jerusalém, fui chamado de mentiroso na sinagoga, lembra da história? Abandonado pelo pai, lembra? Trabalhei sem descanso, porque mesmo muitos séculos de serviço não seria suficiente para o que devo. Mandou como fala, aos circos deles, muito cristão inocente, né? Peregrinei, visitei centenas de aldeias, mas nunca relutei nas lutas e tropeços, lutas. Paulo relata seus tropeços, seu suor, lágrimas, e
a busca pela árvore da vida. De nenhum lugar me retirei sem luta, açoites e naufrágio. Enfrentou. Este é o segredo dele, né? Ele sabia que existia um alvo, né? A seiva ali do Mestre Jesus. Mas Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão com o seu amor. Então, gente, quadros desafiadores de tropeços e superação. Quais os frutos que ele colhia? Paciência, resignação, humildade, amor, todos tirados da árvore de Jesus. Até que um dia ele pôde dizer: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Quer dizer, esse é o chamado de todo cristão, né? Para entender a árvore da vida. Paulo encontrou a paz interior em perfeita comunhão com o amor. E ele diz: porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz do Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que já estamos nessa árvore, que somos salvos, é poder de Deus. E aí, muitos dos estudos mostrando que a cruz seria essa árvore da vida, essa árvore de Jesus. E aí a gente vê o interessante, né? Paulo viu na cruz de morte um instrumento de vida. Nós espíritas vemos na cruz de morte um instrumento de vida, né? Aquela alma vivente, como o Jorge falou, se transformando num espírito vivificante. Esse é o alvo para nós também. A cruz é a árvore, que é o farol para toda a eternidade. A cruz é vida, é amor. A cruz é um tropeção necessário. A cruz são possibilidades de evolução. Lembrei também desse livro, livros de texto simples, viu, gente? Instrumentos de tempo. Ele também vai falar dos tropeços da vida. Ele fala assim: nos dias nublados de mudança e desencanto, e aí ele vai trazer um monte de coisa bacana para gente, sabe? Não responda ao céu com barulho da aflição, sabe? Chorar, reclamar, xingar, não. Ruído e desequilíbrio impede o amparo do amor e a mensagem da paz. Essa sombrona, essa seiva que a gente está buscando, barulho não ajuda, não. Espera servindo, na luz da esperança e pelas bênçãos do teu próprio serviço, Deus te socorrerá. Olha que lindo. A desarmonia sugere a necessidade de entendimento. Ah, aquelas brigas, aquela confusão em casa. A desarmonia sugere que você silencie. Não te esqueças. A oportunidade passa, mas a luta adiada volta sempre. Ou seja, olha o caso da Salomé. Voltou. Ela ficou até com remorso pelo que a mãe mandou ela fazer. Mas volta. A gente tem que resolver na hora. Por mais constrangedoras as circunstâncias que nos cerquem, nunca nos lamentemos. Compreender mais para servir melhor. Por mais constrangidos, com aquele chefe grosso, né? Não, não vamos lamentar. Vamos pensar, em algum momento eu fiz, hoje eu estou engolindo esse tropeço, mas com Jesus. Não revides os golpes da sombra para que te não demores nas malhas das trevas. Quanto mais você revida, mais você se enrola nas malhas da treva. Não retribua ofensa por ofensa, amargura por amargura, incompreensão por incompreensão. Muito bonito esse texto. Só peguei uma parte, né? Então, segue adiante. Sem a cruz do mestre não há vida sem tropeços. E aí vem uma parte linda do texto. Indiscutivelmente, em todas as paisagens da terra, observamos fardos e prisões que atormentam a vida. É um mundo de provações. Algemas do ódio cristalizando a treva em torno das almas. Algema da vingança estabelecendo perturbação e discórdia. Quer dizer, eu quero me vingar, eu estou perturbando a mim mesmo. A algema do azedume provocando a amargura e trazendo o que para a gente? Doença. A algema da ignorância, eu não estudo, gerando chagas de penúria. Quanto mais eu não entendo porque eu sofro, mais eu peno neste mundo de provações. Aí ele diz assim, o texto: descrucifica o Cristo que ainda jaz crucificado em sua pseudo-caridade, e obscurecido em nossa sem confiança. Dá vigor à existência do Mestre que recebeste no tempo da alma. Já está aí em nós. A gente é que não quer ficar fingindo que faz caridade, quer achar que confia. Descrucifiquemos o divino amigo que ainda permanece atado no madeiro espinhoso de nossa incompreensão e negação. E tomando a abençoada cruz que realmente é nossa,
no desempenho dos nossos deveres de cada dia, alcançaremos felizes a luz da nossa própria ressurreição. Quer dizer, nasceremos desse tropeço, mas fortificados, entendeu? E aí o texto traz uma dica importantíssima. Ele diz que nesses tropeços da vida, o culto do evangelho do lar não é inovação, é uma necessidade de toda parte, onde o cristianismo lança raízes para você entender, para você plantar dentro da sua casa essa árvore que é o Cristo. Quando o ensinamento do mestre vibra entre quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. Uma observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. Puxa, meu irmão errou, eu vou me compadecer. A maldade não encontra brechas para insinuar-se dentro de uma casa que faz o evangelho. E no finzinho do capítulo, ele traz um monte de oração, assim como nós temos no evangelho, né? Então, gente, a cada tropeço com Jesus, cada erro nosso, cada desafio, tome essa cruz, esse tropeço, persiste e segue, porque nunca vai te faltar luz. Ele fala: vinde a mim, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Lembra? Com Jesus nada é pesado, né? E lá no Fonte Viva, no capítulo 99, tem um texto para a gente terminar, que chama Persiste e Segue. Ele diz assim: Paulo, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Quer dizer, gente, insista, porque o lavrador desatento quase sempre escuta a sugestão do cansaço. Ah, eu estou cansada dessa vida de brigar na família, sabe? Interrompe o serviço em razão da tempestade e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa, em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Presta bem atenção no que ele está falando. Desatento e cansado. Então, pelos tropeços da vida, nós paramos e fugimos desses trabalhos edificantes. Queremos estar longe de problemas, então nos afastamos de quem nós poderíamos dar uma palavra. Isso faz bem para a gente, né? Cansados, adormecemos, como se diz Jesus lá na tempestade. Jesus não dormia. Mas quando estamos mais tranquilos, entendemos os nossos tropeços, por esses estudos, nós aceitamos os tropeços. Entendemos que o repouso legítimo nasce do repouso consciente. Olha, busca do conhecimento do Evangelho e aplicação na prática me leva a persistir, a entender o que é levantar a mão novamente e os joelhos desconjuntados, né? Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. O que ele está querendo dizer? Que a gente não persiste, né? Diante dali de uma doença, então é mais fácil desistir do que levantar. Então, levanta as mãos no princípio, mas depois não sabe tornar a levantá-las na continuidade e perde essa colheita. Então, ele fala assim: o viajor, por sua vez, quando invigilante de tudo aquilo que a gente leu lá atrás, né? Texto lindo aquele, nos dizendo o que devemos fazer em nosso lar, né? Quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. O alvo queixa-se e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Quer dizer, desiste. Diante dos tropeços, gente, acabamos ocupando a mente com o mal. É aí que vem o tropeço maior. Com os tropeços, perdemos a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na nossa jornada espiritual. A luta, gente, é meio e o aprimoramento é o fim. Então, no tropeço, ocupe a mente no bem. A ilusão, ela amarga, mas passa. A dificuldade complica um pouco, mas passa. A ingratidão dói e fere, mas passa. A maldade fere, mas passa. Mas na sombra da árvore da vida, nós vamos ter sempre a seiva do alimento em todos esses momentos. Por isso é importante o persiste e segue, né?
entendendo que a árvore da vida é o Evangelho redivivo. E ele finaliza dizendo: todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos, de novo, no esforço persistente, os vermes dos desânimos proliferarão no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Aí a pessoa não entende, porque toda vez que vem sofre, toda vez que vem sofre, toda vez. Esta árvore, ela já foi tão mutilada por maus jardineiros, e detalhe, um dia os jardineiros serão bons. Lembra do Gregório lá? O livro do André Luiz, cansou de fazer maldade, 700 anos, né? Esta árvore foi tão mutilada por maus jardineiros que pararam de frutificar. Mas a árvore, porém, a árvore rediviva, sendo cultivada apesar dos tropeços, trará flores, frutos e sementes. Não faltarão à sombra da consolação, pois nela temos a seiva da vida nos sustentando. Nunca faltará a sombra de Jesus a nos iluminar. Então, que assim seja, graças a Deus, e uma excelente semana para todos nós.